2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de amor. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Senhor, muito obrigado por Tua santa palavra. O que seria de nós sem a Tua palavra? Mas nós clamamos agora o auxílio do Teu Espírito Santo para trazer clareza a nós, revelação. Senhor, por Tua infinita misericórdia, usa a minha vida, Senhor, para transmitir a Tua santa palavra. Toca o coração dos meus irmãos com a Tua verdade. Ilumina o entendimento. Não permita que ninguém esteja disperso, mas que todo o nosso coração, nossa mente, esteja completamente focada em Ti, em ouvir a Tua voz. Porque é o que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos estudando 2 Timóteo e eu gostaria de abordar hoje o versículo 6 e 7. Mas antes, só lembrar um pouquinho qual é o objetivo desta carta quando Paulo a escreveu. Faz algum tempo que nós não falamos nesta carta. As últimas reuniões foram de evangelismo. O objetivo de Paulo nesta carta, diferente das demais, é uma carta em que ele está enviando para um indivíduo. Ele envia as demais para igrejas, né? Ele está enviando aqui para seu amado filho na fé, Timóteo. O objetivo dele, nós demos um tema para esta carta, que é o encorajamento para o homem de Deus nos tempos de fracasso e ruim. A carta fala que estava surgindo falsos mestres. A carta diz que muitos estavam abandonando a Paulo e suas doutrinas. E Timóteo estava um pouco desanimado com o que ele estava vendo. A debandada, a apostasia, o desvio da fé, isso que significa apostasia, desviar-se da fé, estava acontecendo ali. Então esta carta tem o objetivo de encorajar este homem, o homem de Deus. E é por isso que nós estamos estudando, porque nós precisamos ser encorajados para viver nestes dias. Porque se eram dias de falsos profetas, se eram dias de apostasia, de desvio, de esfriamento da fé, ali, muito mais agora. Nossos dias são piores. Nossos dias não há amor pela palavra do Senhor. Não há apego pela verdade de Deus. Não há. Mesmo onde há locais cheios de pessoas dizendo que servem ao Senhor. Mas quando você vai um pouco mais a fundo, você vai ver que eles nem sequer conhecem quem é Cristo, sua salvação, não amam sua palavra. Conhecem algumas canções aí que gostam de cantar e na maioria das vezes nem bíblica elas são. Mas esses são os nossos dias. O Senhor disse que seria assim. Não, irmãos, para olharmos para fora e dizer, realmente a coisa está feia. Mas de olharmos para dentro e dizer, Senhor, eu tenho te servido nestes dias de ruína. Ou eu, ao ver que o nível está baixo, sentindo-me superior ao que está aí, eu fico tranquilo. Não, irmãos. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Cristo entregou a sua vida por nós, morreu por nós, nos regenerou. Somos habitados pelo Espírito Santo agora. Ele fez esse processo e nós somos salvos não simplesmente para sermos livrados do inferno e irmos para o céu, mas para que aqui e agora possamos servi-lo. E este é o maior privilégio das nossas vidas. Poder servir. Nunca, irmãos, poderemos pagar o que Cristo fez por nós. E quando o servimos, não é para pagar, é por graça. Porque Ele, se salvou um homem, mudou o coração. Nós amávamos as trevas. Nós amávamos tudo aquilo que era mal. Ainda hoje, como crentes, existe uma luta interior imensa
mas Ele colocou em nós uma nova vida e nós devemos servi-lo. O tema da minha mensagem nestes 2 versículos que vamos meditar é uma pergunta. Você deseja servir ao Senhor? Essa pergunta, se encarada com seriedade, é muito profunda. Os sinceros, mas humildes dirão: eu desejo servir ao Senhor, mas muito fraco. Toda vez que eu quero servir ao Senhor, eu escorrego. Toda vez eu me empenho a servir ao Senhor e eu me vejo caindo e não conseguindo. Eu sou fraco. Bom, há quem pensa assim, há muita esperança, porque o Senhor nunca usa aquele que se sente, Ele só pode usar aquele em que Ele humilhou, para que dependa única e exclusivamente dEle. Agora, você deseja servir ao Senhor? Além de responder esta pergunta, há uma coisa anterior. Será que eu tenho pensado nisso? Nossos dias e o sistema deste mundo é programado para que nós pensemos o tempo todo nas coisas que são aqui da terra e não nas que são do alto. O tempo todo. É assim que é. E muitas vezes nós acabamos deixando o Senhor de lado e nos ocupando com as nossas... Não era o caso aqui de Timóteo. Ele servia de tempo integral ao Senhor. Ele era um servo do Senhor, ele servia de tempo integral, mas ele estava desanimado. Ele estava desanimado porque ele via que, por mais que ele servisse, as coisas estavam como estavam. Parece que não havia resultados. E isso realmente é muito desencorajador para um servo do Senhor. Muitas vezes, quando ele tem tentado servir ao Senhor, mas ele olha ao redor e fala: mas meu Deus, está todo mundo desanimado, as coisas não vão, os irmãos nem sequer vêm nas reuniões, a coisa não vai, não tem amor pelo Senhor. Isso desanima os servos do Senhor. Então o que Paulo está fazendo aqui agora é animando a Timóteo. Ele está dando um encorajamento a Timóteo. E nós precisamos deste ânimo do Senhor. Eu dividi a mensagem em 3 partes: a razão, o encorajamento e a provisão de Deus. Eu vejo essas coisas no versículo que nós lemos. Mas fique com esta pergunta na sua mente o tempo todo: você deseja servir ao Senhor? E fique com outra: eu tenho servido ao Senhor hoje? Eu tenho servido ao Senhor? Deixa eu me perguntar outra coisa. Qual foi a última vez que você orou ao Senhor dizendo: Senhor, usa a minha vida. Senhor, eis-me aqui para te servir. O Senhor me salvou do inferno. Senhor, usa-me. Eis-me aqui. Senhor, eu não sou apropriado. Eu não sou adequado, mas trabalha em minha vida. Usa-me. Quando foi a última vez que você orou e desejou isso? Pense nisso. Então, aqui nós sabemos que Paulo está preso, escrevendo a sua última carta, prestes a morrer. E o que ele faz de uma cela, sabendo que ele vai morrer, ele diz no capítulo 4, minha vida, combati o bom combate, guardei a fé, agora minha vida está acabando, eu estou sendo derramado como libação ao Senhor, o tempo da minha partida é chegado. Ele tem certeza disso. E o que ele está fazendo? Sabendo que vai morrer, sabendo que daquela cadeia ele não sai para viver, ele sai para morrer. Ele está encorajando um homem a servir ao Senhor. Ele está encorajando um homem: reavives o dom que há em ti. Então, o versículo 6 diz: por esta razão, pois, te admoesto. Por esta razão, toda vez que aparece assim nas Escrituras, por esta razão, por este motivo, nós temos que ler acima, porque o Paulo está falando tem relação com o que foi escrito antes. Qual é a razão de Paulo agora estar admoestando? Então, algumas razões para Paulo admoestar, para Paulo encorajar o irmão. Ele diz no versículo 3 que ele não deixava de orar por Timóteo, lembrando-me de ti nas minhas orações noite e dia. No versículo 4 ele diz que está ansioso por ver, que ele tem saudade de Timóteo.
No versículo 5 ele diz que Timóteo tem uma fé sem fingimento. E diz que ele ele habitou com uma família piedosa, uma família que servia ao Senhor. Então, qual é a razão? Quando Paulo lembrava de Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, eu oro por você o tempo todo. Eu oro por você, Timóteo. E aí, só para não ficar em Timóteo, para ficar agora conosco. Timóteo fazia parte de uma família piedosa. Ele tinha uma mãe, uma avó que com certeza oraram por ele. E Paulo diz: olha, por esta razão. Então ele vai lembrando: olha, você tinha uma família piedosa. Quando eu olho para você, Timóteo, você tem uma fé não fingida. Você não é um hipócrita. Você é um cristão verdadeiro. Você não é um hipócrita. Você é um cristão verdadeiro. Então, reavives o dom. Quando nós olhamos para nós também temos razões. Por esta razão, a razão era: poxa, Timóteo, você tem uma família que te instruiu no caminho do Senhor. Talvez alguém aqui fale: não, eu não tenho, eu nunca tive uma família assim. Mas, por outro lado, Paulo diz: recordo-me da fé sem fingimento. Ele não era um hipócrita. Então você diz: bom, mas eu não tenho uma família, sempre orou por mim, mas eu não nasci neste lar. Então esse é mais um motivo para você louvar ao Senhor. Porque Ele, por imensa misericórdia, te resgatou das trevas. Porque Ele foi até lá onde ninguém te ensinou. Ele mesmo foi até você e te salvou por graça. Esta é mais uma razão. A razão para que você o sirva. Será, irmãos, que existem pessoas que oram por nós? Será que existem pessoas que oram por nós? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Às vezes nós nem sabemos, mas há irmãos e irmãs orando por nós. Spurgeon dizia: não há um carinho melhor que alguém possa me fazer do que orar por mim. Não há maior demonstração. Então, Paulo está dizendo: Timóteo, eu oro por você. Nós aprendemos o seguinte, que para encorajar alguém como Paulo está fazendo, nós temos que não só falar, mas orar por esta pessoa também. Não adianta só eu falar: meu irmão, eu quero te encorajar, se você não ora por ele. Bom, estas são algumas das razões. Mas quais são as suas razões? Paulo, quando ele vai dizer acerca dele para Timóteo, na primeira carta, ele diz: eu, que noutro tempo fui blasfemo, insolente e perseguidor da igreja, mas obtive misericórdia. Porque Paulo servia ao Senhor com tanto empenho, com tanta força, porque ele dedicou a sua vida, porque mesmo preso, mesmo prestes a morrer, ele diz: contudo a palavra de Deus não está. Timóteo, se anima, Timóteo, sirva ao Senhor. Por quê? Porque eu era um blasfemo, porque eu era um insolente, porque eu era um perseguidor da igreja, porque Cristo teve misericórdia de mim. Os melhores servos do diabo, quando alcançados, tornam-se os melhores que a graça faz com o homem. E esta era a razão de Paulo. Quanto mais, irmãos, nós temos gratidão pela salvação do Senhor, quanto mais nós enxergamos o poço fundo de onde o Senhor nos resgatou, mais nós desejamos ser. Então, por que é que eu sirvo tão pouco ao Senhor? Por que é que eu me dedico tão pouco à causa do Senhor? É porque a minha gratidão... Quando o Senhor encontrou aquela mulher pecadora que foi aos seus pés, e aquele fariseu disse para o Senhor: se você soubesse quem é essa mulher, você nem ficava perto dela. E o Senhor contou sobre a dívida de uma pessoa que devia, vamos dizer na nossa linguagem, uma pessoa devia R$5, a outra pessoa devia R$500 mil. Os dois foram perdoados. Quem vai mais amar? E o fariseu respondeu: eu suponho que aquele que devia mais. O Senhor disse: responde. Irmãos, nós precisamos ver quanto era a nossa dívida com o Senhor. E quanto mais o Senhor abrir os nossos olhos para quem nós éramos, onde nós estávamos, mais grato. Não é questão de se esforçar mais apenas. Não é questão de agora eu vou fazer mais, agora eu vou me dedicar mais. A questão é outra. A questão é o amor dos nossos corações. A questão é essa. E todas as vezes que nós meditamos nisso, nós pensamos: poxa,
Eu amo tão pouco ao Senhor, e é por isso que eu o sirvo pouco. É por isso que eu o sirvo pouco. É por isso que tudo que é espiritual é penoso para mim. Porque o meu coração não ama o Senhor como deveria amar. É triste, irmãos. Mas nós precisamos reconhecer isso. Se nós queremos falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero amar, quero amá-lo. Meditar mais no Senhor, ter mais gratidão pela sua salvação. Estar humilhado diante do Senhor. Humilhado. Irmãos, o mundo não gosta disso. O mundo nunca vai entender isso, nunca vai. Como um cristão pode ser feliz quando está humilhado. Mas se você é habitado pelo Espírito Santo, você sabe. Não há melhor lugar do que o lugar de humilhação aos pés do Senhor, onde você reconhece a grandeza dele, a sua pequenez. O Senhor só pode usar homens que Ele derruba. Ele não pode usar. Ele precisa derrubar. Ele precisa fazer cair para que Ele erga. Não a gente se levante pelas nossas próprias. Então, vamos para a segunda parte aqui, o encorajamento. E aqui é o encorajamento para aquele irmão que pensa da seguinte maneira: eu desejo servir ao Senhor, mas eu sou fraco. Eu desejo servir ao Senhor, mas tenho cambaleado. Porque para o irmão que é orgulhoso e pode dizer, não, eu sou ótimo, o Senhor precisa muito de mim. Não, esqueça. O Senhor não precisa de nós. O Senhor não precisa. Não precisa. É sua misericórdia querer usar a gente. É sua misericórdia, sua complacência, condescendência, querer cooperadores. Ele deseja assim. Mas Ele não precisa. Ele é todo poderoso, todo suficiente. É nosso privilégio. É nosso privilégio. Quando nós entendemos que servir ao Senhor é nosso privilégio, e não um enfado, e não um fardo pesado, as coisas mudam. Precisamos que o Senhor nos liberte, irmão. Nos liberte completamente da nossa fascinação por este mundo. De correr atrás das coisas deste mundo, de se preocupar com as coisas deste mundo. Nós precisamos que o Senhor nos liberte disso. Nós precisamos que o Senhor amoleça os nossos corações, abra os nossos olhos, para que não tenhamos nada mais em vista, a não ser... irmão, então a gente não vai mais trabalhar. Não, irmão, nós vamos trabalhar, nós vamos ter que fazer tudo que a gente tem que fazer. Enquanto o Senhor não volta, a gente tem que fazer tudo. Mas eu trabalho olhando para Ele. Eu trabalho esperando por Ele. Eu trabalho aproveitando as oportunidades para servi-lo. Deve ser assim, irmãos. Que dia triste para o cristão é quando ele levanta na sua cama e vai dormir sem pensar em seu Senhor, sem esperar a sua volta, sem desejo de servi-lo. Mas muitas vezes o nosso coração é assim, irmãos. Passamos dias inteiros sem lembrar de nosso Senhor. Passamos dias inteiros sem servi-lo, sem amar. Mas entenda, irmão, o Senhor nunca virará as costas para o seu povo. Nunca para aqueles por quem Ele morreu, nunca. E pelo seu Espírito Santo estará sempre incomodando. Sempre continuará incomodando. Você é meu, eu te salvei para que você ande nas boas obras que eu preparei para você. E o Espírito Santo sempre vai nos incomodar. Te admoesto que reavives o dom. Reavives. Sabe o que é reavivar? Essa palavra aqui, que em algumas versões está desperto, o dom. Essa palavra, irmão, significa, no original, manter a chama acesa. Inflamar mais uma vez. É como se o foguinho de Timóteo estivesse se apagando. E Paulo diz, mantenha acesa a chama. Aqueça-se. Mantenha essa chama acesa. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Jeremias. Vamos fazer uma relação com este mantenha a chama acesa. Esse reavive. Jeremias 20, versículo 7. Veja aqui que este é o lamento do profeta. Nossa epígrafe diz isso. O profeta está desanimado, como Timóteo. E é dito assim, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim.
Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou uma vergonha todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então, Jeremias foi um profeta levantado pelo Senhor. E tudo que ele proclamava era: arrependam-se. Babilônia vai invadir, vai destruir tudo. O Senhor vai nos disciplinar, vai castigar. Era o tempo todo que Jeremias ia profetizar, ele não tinha uma palavra de bênção. Ele tinha uma palavra só para dizer: arrependam-se. E aí ele disse: o Senhor me persuadiu, o Senhor é mais forte que eu, o Senhor me venceu, fiquei persuadido, preguei, mas toda vez que eu prego é para minha própria vergonha, porque ninguém me leva a sério. Aí eu vou parar. Eu não vou pregar mais não, eu não vou mais servir ao Senhor não. Quando eu pensei em não mais falar no nome dele, foi como fogo dentro de mim. Você sabe, é porque o servo do Senhor, habitado pelo Espírito Santo de Deus, que recebeu o chamado do Senhor, não pode desistir. E o Senhor não permite. Mesmo quando Jeremias chega neste ponto em que ele fala: não dá mais para mim, um fogo está lá. Sabe por que você não desiste? Porque o Senhor não desiste. Porque aquele que o Senhor chama, ele continua a incomodar. Continua a incomodar. Ele não para. Graças a Deus é assim, irmão. Porque se dependesse de nós, não tinha jeito. Se dependesse de nós, nós seguiríamos o nosso caminho, desviando-nos do Senhor para nunca mais voltar. Mas Ele continua. Aqui nós vemos então aquele fogo dentro dele. De novo, eu já vi muitos testemunhos de irmãos, muitos, que até tentaram deixar de servir ao Senhor. E ficaram algum tempo distanciados do Senhor. Mas é impossível. Sua vida vira uma tristeza sem fim. Basta ele ver alguém falando do Senhor que ele se envergonha na hora. A sua tristeza. Porque o cristão verdadeiramente crente, verdadeiramente salvo, regenerado, ele cai no pecado, ele pode até ter seus momentos de baixa, mas o Espírito Santo nunca deixa de incomodá-lo. Então você pode estar aí, irmão, neste momento de baixa, não servindo ao Senhor com toda a força que deveria. E o encorajamento é: reavive, mantenha a chama acesa, inflame mais uma vez. Irmãos, veja que aqui, reavive, o que Paulo está dizendo não é o Senhor vai reavivar, mas que você deve fazer isso. Poxa, eu devo fazer isso? Sim. Como eu consigo fazer isso? Veja 1 Timóteo. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Esse texto diz que Paulo deu um encargo um dever. Esse é o dever que eu te encarrego. Combate, mantenha a fé, mantenha a boa consciência. Agora veja o capítulo 4, versículo 14 dessa carta mesmo, 1 Timóteo. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, irmãos, se o Senhor nos deu o seu Espírito Santo e o Senhor deu um dom a cada um, é o que a palavra de Deus diz, Romanos diz isso, que o Senhor deu um dom a cada um, um talento a cada um para ser desenvolvido, para ser trabalhado. O perigo é que nós podemos negligenciar isso. Não te faças negligente. E se você não usa, se você não serve ao Senhor, o que acontece, irmão, se nós não utilizarmos o nosso corpo? Aí a gente vai começar a ficar obeso, a gente vai começar a atrofiar nossos músculos, a gente vai começar a perder força. Os dons espirituais são trabalhados assim também, exercendo, trabalhando, servindo. Então nós devemos nos humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero servir a Ti, eis-me aqui, e servir.
Aí você vai me perguntar, que essa é uma pergunta que sempre faz, mas qual é o meu dom? Porque para Timóteo estava fácil. Paulo estava lá, impôs as mãos nele, disse: você tem este dom. Mas eu nem sei qual é o meu dom. Qual é o meu dom? O que nós sabemos, irmãos, é o que o Efésios diz, que o Senhor Jesus subiu e deu dons aos homens. Ele distribuiu os seus dons, conforme a medida de fé de cada um. Agora, poxa, qual que é meu dom? O que eu não é pregar, não é isso, não é aquilo. E sempre se pergunta isso, e às vezes a gente fala: eu não vou servir porque eu não tenho dom nenhum, não. A verdade, irmãos, eu vi uma vez um irmão falando sobre isso, e ele diz: não fica pensando qual é o seu dom. Porque isso só vai gerar orgulho em você se você souber qual é. Só vai gerar orgulho em você que vai pensar: eu tenho esse dom, eu tenho aquele. Mas seja uma pessoa humilde. A pessoa humilde não é aquela que pensa pouco acerca de si. É a pessoa que não pensa nada acerca de si. Não pense nada acerca de você, isso é difícil. Muito difícil. Não pense nada acerca de si. Mas tudo o que vier às suas mãos, faça. Tudo que você ver, como eu sirvo, como eu utilizo meus talentos, meus dons, normalmente é onde você está vendo necessidade. Mas para isso, nós devemos ter o desejo. Pô, o irmãozinho na assembleia, ele não vem mais na reunião, eu estou sentindo falta dele. Eu vou falar para os irmãos falarem com ele. Não, mas você está vendo isso? Você sentiu isso? Vai orar, liga para ele, encoraja ele, anima ele. Tem aquela... Poxa, eu quero pregar o evangelho para ela, mas eu comece a orar por essa pessoa, ore por essa pessoa. Veja, essas férias eu estava lá na casa da minha mãe, os irmãos sabem. E eu não sou tão bom no trato com as pessoas, né? Eu não me relaciono fácil. Não é uma característica. Depois que eu conheço, beleza, mas antes, né, não é assim. Então, dificilmente eu ia conseguir chamar uma pessoa para pregar o evangelho lá. Mas minha mãe é mais fácil. Ela conversa com as pessoas. Então ela chamou uma vizinha lá, um casal lá, com seus filhos, e falou: agora, Murilo, você prega. Aí pregar tudo bem, entende? Mas eu não conseguiria fazer a outra parte. Irmãos, o Senhor distribuiu a cada um. Ela serviu ao Senhor muito mais do que eu ali, que preguei a palavra. Vocês conhecem os apóstolos? Vocês conhecem Pedro e seu irmão André? Quem pregou mais? Foi Pedro, né? Pedro pegou, 3.000 pessoas se converteram, e Pedro tem uma carta, e Pedro é o cara. Mas sabe quem foi chamar? Pedro dizer: eu vi o Messias. Foi André, foi o irmão dele. Foi o irmão dele que foi lá falar para ele. Irmãos, nós devemos servir ao Senhor. Esqueça se é grande, se é pequeno, faça o que estiver ao seu alcance. O que você está vendo, faça o que vier, sirva ao Senhor, sirva com tudo que você tem. O Senhor não vai recompensar seus servos pela quantidade de resultados que eles deram, mas pela fidelidade. Bom, por último aqui, irmãos, é a provisão de Deus. E é isso que realmente encoraja, porque no versículo 7 é dito assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso é uma coisa muito importante a ser dita para Timóteo, que era um jovem tímido. Há outras cartas que mostram, há outros momentos que mostram essa timidez de Timóteo. Paulo vai dizendo para outra igreja: olha, recebam ele bem, acolha bem este jovem. Ele diz: olha, que ninguém... Então, Timóteo tinha essa questão, e Paulo diz: olha, mas você é assim na sua personalidade, essa é quem você é, mas Deus não nos deu um espírito de covardia. Quem você é não importa, Deus não deu um espírito de covardia. Ele deu um espírito de poder, de amor e de moderação. O que é isso aqui? Essa é a provisão de Deus para Timóteo? Não. Para todos os servos do Senhor. Todos.
Nós não recebemos um espírito de covardia. Nós recebemos o Espírito de Cristo. E o Espírito Santo é que trabalha isso em nós. É o Espírito Santo que nos dá poder. É o Espírito Santo que nos dá o amor e a moderação. Para concluir, irmãos, a mensagem de hoje, esta meditação, eu quero que os irmãos observem essas verdades nas Escrituras. O Espírito Santo habilitou todos nós. Isso é um encorajamento. Todos nós fomos habilitados com poder, com amor e com esta moderação, que é uma pessoa equilibrada no seu juízo, que consegue discernir as coisas. Isso aqui é maravilhoso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, Paulo diz aqui, ó, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se ficar só no poder, aí você sabe, né? O pessoal adora esse negócio, né? Poder, ele gira para lá, gira para cá. E ainda bem, essa escritura é escritura. Moderação, equilíbrio. Porque uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo é uma pessoa equilibrada, com são discernimento das coisas. Pessoa equilibrada no seu juízo normal, pleno, sadio, que não se desequilibra nas situações, que não reage de maneira inadequada nas circunstâncias. Pessoa moderada, equilibrada. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Pode nos trabalhar. Vamos ver a questão do poder, do amor em algumas passagens aí. Poder, amor e moderação. Efésios 3:20, para nós concluirmos. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o poder de Deus opera dentro de todos os crentes. Esse poder. Então, o que é receber poder de Deus? É sair flutuando por aí, girando, dando golpe? Não. Receber poder de Deus. Poder para resistir às tentações. Poder para pregar o Evangelho em determinada situação. Poder do Senhor para não negá-lo, para não envergonhá-lo. Se manter no caminho do Senhor. Isso é um poder de Deus que Ele dá. Que os servos de Deus, por exemplo, Pedro, diante dos fariseus lá, querendo matar, querendo dar chicotada nele, ele dizer: não, eu não posso deixar de pregar aquilo que eu tenho visto e ouvido, não posso. O que é isso? Isso é o poder de Deus operando dentro de um homem. Ah, não, que Pedro era corajosão. Não, não era, não. Porque nos evangelhos ele negou o Senhor. Porque uma mulher disse para ele: você andou com o Senhor? Ele disse: não quconheço aquele maldito. Foi o que ele disse. Então esse aí é Pedro. Agora, e Pedro com poder? Pode bater. Você vê o que o Espírito Santo pode fazer? Há muito misticismo com esse negócio de poder, mas não é assim. Zacarias 4:6. Se não quiserem abrindo, eu leio. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui quando ele diz, mas você está falando que é poder, mas aqui falou não por poder. Não é por poder humano, mas pelo Espírito de Deus. Né? Então o que Paulo está encorajando ali a Timóteo, porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder. Não é suas forças mesmo, Timóteo. Não é a sua personalidade mesmo, Timóteo. É o poder de Deus, é o Espírito Santo trabalhando em você. Não, o crente não pode contar com as suas próprias forças. Não pode. Não, eu tenho um jeito para as coisas. Aqui eu domino, aqui eu... Não, você não faz. Você não faz. Para servir ao Senhor, você não serve com as suas forças. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer. Pregar é fácil, é só você estudar um pouco e vai lá e prega. Não dá. Dá, né? Mas eu li um livro uma vez que me emocionou muito essa história, que é dito que um pregador havia sido convidado para pregar em uma determinada localidade e ele estava um pouco atrasado. E aí falaram: vai chamar ele. Aí um jovenzinho foi, e ele estava dormindo lá num quarto que colocaram ele foi bater na porta lá. Só que ele não respondia, e ele estava orando. Aí o jovenzinho foi e voltou para quem pediu. Eu falei: eu não sei se ele vem, porque eu ouvi lá ele falando: se tu não fores...
Aí o homem mais velho que chamou esse jovenzinho falou: ele virá. E o outro virá com ele. Aquele que ele está chamando virá com ele. Então essa é a nossa vida. Se tu não fores comigo, eu não irei. Nós só podemos servir ao Senhor com a força do Senhor, com o poder. Mas nós somos fracos porque dependemos pouco do Senhor e muito de nós mesmos. Muito de nós mesmos. Amor. Romanos 5, versículo 5. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor. Amor. Romanos 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado em nosso coração. Mas aqui está falando do amor de Deus por nós, irmão. Mas o que Paulo parece estar falando ali é que Deus nos deu um espírito de amor, a capacidade de amar. Mas nós só podemos amar porque Ele nos... Espírito Santo trabalhando esta verdade de que nós somos amados por Ele. Essa é uma verdade que precisa muito ser trabalhada nos nossos corações. Que o Senhor nos ama. Essa verdade precisa ser trabalhada. Porque sabe, muitas pessoas servem para serem amados. Você nunca vai ser amado por servir. Você é amado porque Cristo te amou sem merecimento, por graça. Não é pelo que você faz que você é amado. Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Estávamos no coração do Senhor antes da fundação do mundo. Nós somos amados por graça, sem merecimento, sem nada. Hoje eu fiz isso. Hoje eu pequei, o Senhor não me ama mais. Não, irmão. Quem é assim somos nós. Nós é que não estou mais gostando daquela pessoa, não. Na nossa carne, velha, maldita. Mas o Senhor não é assim, Ele nos ama. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, sabendo essa verdade que o Senhor nos ama, o amor é o que nós precisamos para servir ao Senhor. Como você pode servir o seu irmão sem amá-lo? Tenta, irmão. A gente só vai servir quem aquele irmão muito chato, aquela pessoa ali não dá. Isso é servir a partir da nossa própria carne. Servir só quem a gente gosta. Mas amor do Senhor que Ele coloca nos nossos corações. Como que é o amor do Senhor? É amar aquele que não dá para amar. Não foi assim que Ele fez com a gente? Esse é o amor do Senhor. E nós precisamos disso. Nós precisamos do amor do Senhor para amarmos uns aos outros. Porque a gente é difícil. Quem acha a gente boa pessoa é que não convive com a gente. Convive um pouco, você vai ver gente chata, nojenta. A gente é assim. A gente é assim. E o Senhor precisa derramar o seu amor em nós. 1 Pedro 1:20. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Que necessidade nós temos disso. Amar ardentemente uns aos outros. Ter esse amor fraternal não fingido. Que Pedro não está escrevendo para crente, ele vai dizer para crente que não é para fingir, porque crente finge, né? Não devia, mas a gente faz essas coisas. A hipocrisia está lá dentro do nosso coração. Que o Senhor nos ajude a servir, a amar. Bom, e por fim aí, para concluir mesmo, é a última palavra do versículo, Tito 1, versículo 8. Aqui são as qualidades do bispo, do presbítero. E aí no versículo 8 ele diz assim: antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. O espírito que nos foi concedido é um espírito de moderação, sobriedade e domínio de si. É isso que a gente precisa. Sobriedade e domínio de si. Queremos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas sóbrias e com domínio de si, domínio próprio. Esses são frutos
do Espírito, né? Fruto do Espírito. Domínio próprio é um deles. Fruto, domínio próprio. E que essa é uma qualidade esperada dos crentes. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos. Uma pessoa sensata. Sadios na fé, no amor e na constância. Irmãos, eu quero concluir aqui. Mas você pode sair daqui e falar, foi mais uma, hein? Mais uma mensagem, acabou, né? Graças a Deus, acabou. Ou você pode falar, ficar com essa pergunta no seu coração. Eu desejo servir ao Senhor. Eu desejo. Porque a provisão de Deus já me foi dada. Ele não me deu um espírito de covardia, Ele me deu de poder, de amor, de moderação. Eu tenho pessoas que oram por mim. Eu fui salvo pela graça. Eu tenho uma vida para dedicar ao Senhor. O que eu vou fazer? Você pode sair daqui e falar, foi mais uma, acabou. Ou você pode sair daqui, quando chegar na sua casa, aqui mesmo, você orar ao Senhor. E levar a sério. Eu estava pensando nisso. Mais ou menos, a gente tem umas 110 mensagens por ano. É muita coisa. Nós estamos começando, é muita coisa. Nós não lembramos quase nada do que é dito. A maior parte das vezes é isso. E nós não nos damos ao trabalho de ouvir de novo, muitas vezes. Mas nós precisamos levar a sério a palavra do Senhor. Nós precisamos levar a sério. Ou a gente está brincando só. Levar a sério, a começar por mim. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós estamos vivendo esses tempos de ruína, Senhor. Queremos servir ao Senhor. Mas nosso amor por Ti é muito fraco, Senhor. Nós inventamos desculpas para tudo. Há outros amores e ídolos no nosso coração. Quebra todos eles, Senhor. Torna-nos pessoas mais gratas e que Te amam, Senhor, para Te servir. Não com medo de castigo, mas por gratidão à Tua salvação, Senhor. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.